todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui para contar o meu testemunho de quando fui eu arrebatado pelo Senhor nosso Deus. Quero estar contando para vocês, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas que os anjos me mostraram ali no inferno e também no céu. Eu vi um demônio chamado Pombagira que fazia uma reunião no inferno. E a reunião iniciava-se assim: subia todos os demônios em cima da mesa, gritava sem parar, batia uns nos outros. O demônio Pombagira falava: vá para a terra agora, acaba com os casamentos dos crentes, vá lá nas igrejas, coloque os jovens para prostituir, vá lá, coloque os irmãos da igreja para ver filme pornográfico, coloque as irmãs dentro da igreja para fazer contenda, brigar uma com as outras, falar uma da outra. E de repente o demônio gritava, saltava, batia palma e falava para os crentes: vá lá, crente, faz isso mesmo, vá, briga mesmo. Eu vi quando passou uma pessoa e o demônio disse: está vendo ele? Chega na igreja atrasado e quer ir embora antes que o culto termine. Sabe o que acontece com ele? Eu faço ele ser assim. Eu faço ele chegar atrasado, porque assim eu consigo ganhar a alma dele. Eu vi pessoas de pendurada pelos ganchos, o fogo que queimava, e os demônios gritavam, dava gargalhadas, batia palmas, dirigia a outro lugar juntamente com o anjo que estavam os pastores. Os pastores que, para apacentar as ovelhas, esses pastores aceitavam a prostituição dentro da igreja. Muitos foram para este lugar terrível, lugar de dores. Os pastores que olhavam para as irmãs e falavam: olha, irmã, você pode se sentir à vontade, não precisa ficar preocupado, Jesus só quer o coração. Eu vi então aquele demônio gritando, batendo palma, e eu perguntei para o anjo: por que tanta dor? E ele responde para mim então: é porque os homens não sabem ensinar a minha igreja. Pastores que diziam que as irmãs podiam viver em prostituição, que não era pecado, que as irmãs podiam cortar o cabelo, que não era pecado, que as irmãs podiam usar bijuterias, porque também não era pecado, que os irmãos poderiam andar só de bermuda, sem camisa, pelas ruas da cidade, que também não era pecado. Eu perguntei ao anjo: por que tanta dor? Por que tanto grito desses homens e dessas mulheres? E o anjo respondeu para mim: é porque os homens não sabem que são a minha imagem e semelhança e que não podem andar assim. Eu vi um corredor muito grande, um à minha direita e um à minha esquerda. Não tinha fim. Ou uma fila muito grande, homens e mulheres que estavam ali. E as mulheres que estavam ali, aquelas mulheres estavam vestidas de mini saias, com umas blusas bem pequenininhas, com as alças bem fininhas. Perguntei ao anjo: por quê? Por que elas estão entrando pela porta estreita? Eu não a vi elas entrando pela porta direita. Então o anjo me responde: é porque essas mulheres estão despidas e elas não entendem que são a minha imagem e semelhança, e que essas mulheres não podem andar assim. Eu olhei para o anjo e o anjo chorava muito. O anjo que chorava, ele pegou nas mãos daquela irmã que entrou de mini saia pelaquela porta, pegou nas mãos daquela mulher, olhou para as orelhas daquela mulher e continuou chorando muito. Levantou as mãos na cabeça daquela mulher e disse: havia brincos,
havia esmalte nas unhas daquela mulher. E o anjo me disse: essas mulheres não entendem que elas precisam se comportar como as santas mulheres do passado. Essas mulheres não entendem que elas não podem usar tantas coisas que são vaidades para mim. Eu vi o anjo que continuou chorando, e eu perguntei: por que chora tanto? E ele responde para mim: é porque tanta vaidade vai ficar aqui na terra por causa da vaidade. Eu vi quando o demônio disse: sou eu o dono de todas as lojas de batons, lápis de olho. Eu faço as crentes usar, porque assim eu ganho a alma delas. Coloco as irmãs na frente do espelho e digo para ela: tá feia, você tá feia. O demônio sorri e assim ele diz que assim ele ganha a alma das crentes. Eu olhei e disse: meu Deus, por que tanto choro aqui neste lugar? Tanto choro. Mas de repente o demônio, ele disse: o crente fica dentro da igreja, eu faço eles saírem toda hora para fora, para eles não ouvir o culto. As irmãs com as unhas pintadas, o demônio disse: fura o dedo delas com o ferrolho, arranca as unhas delas. E de repente eu assustei com aquilo e perguntei ao anjo: por quê? E ele disse: é porque no céu não vai entrar vaidade. No céu não tem lugar para crente vaidoso. Não vai entrar no céu mesmo. Aquelas irmãs que estavam de mini saia, com as pernas de fora, aquele demônio dizia: joga elas no fogo, coloca elas aí para queimar, queime elas aí bastante. As irmãs gritavam. Eu ouvi algumas dizer: eu sou crente, você não pode fazer isso. Satanás sorria e disse: eu também sou crente, mas tudo que eu levei para te usar, você usou. O demônio gritava, batia nas pessoas. Eu pude ver tantas fornalhas, muitos tachos fervendo, e eu perguntei: o que é isso? E o anjo respondeu: são os crentes fofoqueiros que gostam de falar dos outros, os crentes mentirosos, os falsos profetas e os obreiros. Aos pastores que dar sempre oportunidade para as irmãs, para os irmãos que estão em pecado e estão dentro da congregação. Não cuida da igreja. Os pastores não cuidam da congregação. Vi uma igreja muito grande. A igreja era tão grande, e tinha poucas pessoas ali dentro. E eu perguntei ao anjo: o que é isso? E ele respondeu: é porque os crentes hoje estão invocados com ver pornografia. E eu gosto disso, eu gosto de crentes assim. Estou colocando eles aqui e em breve vão estar aqui comigo. E eu começava a ficar preocupada. Eu perguntei ao anjo: o que será dos irmãos da igreja? Então o anjo, ele disse para mim: olha, o caminho para entrar no céu, ele é apertado. As crentes não podem ter vaidade, o crente não pode ser crente mentiroso, crente não pode chegar atrasado na igreja. O crente precisa chegar na igreja sempre
no horário certo, porque lá no céu tem o horário do crente chegar na igreja. Diga, quando chegar na terra, para os irmãos que o horário do crente chegar no culto é às 7 horas da noite. Diga, quando voltar para a igreja, para as irmãs, que as vestes das irmãs, as blusas são de manga e as saias abaixo do joelho. Diga para as irmãs e para os irmãos, que aqueles irmãos que não são ofertantes e nem dizimistas da igreja, diga para eles que o nome deles não está escrito no livro da vida. Diga para os irmãos que fazem contendas dentro da igreja, que o nome deles também não está escrito no livro da vida. Diga para os jovens que estão se distanciando dos meus caminhos. Diga para os jovens que gostam de festa, gostam de baladas. Diga para os jovens que o nome dele também não está escrito no livro da vida. Diga para as irmãs que gostam de cortar os cabelos, que você viu aqui no céu um anjo que guardava uma caixa muito grande. Então eu perguntei para o anjo: o que você está guardando aí? O anjo respondeu para mim: estou guardando o cabelo das irmãs para o dia do juízo final. Os cabelos que estavam dentro daquela caixa haviam se transformado em ouro. E eu rapidamente perguntei: como deve comportar as irmãs dentro da casa do Senhor para herdar o céu? Não usar nada que é vaidade, brincos, não usar saia curta, não usar blusa sem manga, não usar salto alto, não usar esmalte nas unhas, não usar batom, não usar lápis nos olhos. Diga para as pessoas que não julguem para não ser julgado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Devolver o dízimo à casa do Senhor faz parte da salvação. Eu vi quando muitas mulheres caminhavam para o círculo de oração. Eu vi muita gente ajuntava o dinheiro e escondia. E eu perguntei: o que é isso? E ele me respondeu: os irmãos que escondem parte do dinheiro que ele ganha e leva só um pouco para a igreja e diz: sou dizimista, sou ofertante da casa de Deus, está roubando a Deus e não sabe que está mandando a própria alma para a condenação. Olha, eu vi o demônio que dizia para as pessoas: não vá para o círculo de oração não, deixa esse negócio de orar, para que isso? Você não precisa ir para a igreja todos os dias. Eu vi aquele demônio atrapalhando os irmãos de entrarem na casa do Senhor. Eu vi aquele demônio que atrapalhava as irmãs de assistir o culto, atrapalhava os jovens, colocava para sair para fora da igreja, colocava os irmãos e as irmãs para assistir televisão, ao invés de vir para a casa de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, tudo que é vaidade, tudo que é vaidade, o anjo do Senhor, ele me disse: não vai entrar no céu. Eu perguntei ao anjo: o que será desta nação? O anjo respondeu para mim: como foi nos dias de Noé, assim será a volta de Cristo Jesus. Eu vi um homem correndo de um lado para o outro, e eu perguntei ao anjo: por que ele tanto corre? E o anjo respondeu: estes aí estão preocupados com ajuntar tesouro na face da terra. Corre de um lado para o outro para ganhar dinheiro. Esqueceu que sou eu dono da salvação. Esqueceu que sou eu em quem dou a salvação. E por isso eles ficam aí empolgados com ganhar dinheiro. E os homens dizem: não vou hoje na igreja, estou precisando trabalhar. Eu vi um demônio atrapalhando as caravanas que organizavam para visitar outras igrejas. Eu vi quando o demônio disse assim: não podem, esses crentes não podem ir à caravana, viagem, porque se eles forem, eles vão ganhar almas, e eu não posso deixar eles ir lá. Olha, irmãos, é muito sério para você que é pastor. Ensina a igreja direitinho.
Não fique interessado só em dinheiro, em vida financeira, em bem-estar, não, irmão. Preocupe com a salvação das almas. Tenta debater com a vaidade dentro da casa do Senhor. Porque eu vi quando aquele anjo disse para mim que a vaidade não vai entrar no céu. A prostituição não vai entrar no céu. O pecado não vai entrar no céu. Pois aquele anjo me disse, o caminho que vai para o céu é um caminho estreito, é um caminho apertado. Portanto, aos homens da igreja, não andem, irmãos. Cuidado, cuidado com as tuas almas. Não andem só de bermudas, sem camisas por aí. Porque o anjo do Senhor me disse que o homem é imagem e semelhança de Deus. E que ele não pode andar despido assim. E a mulher, irmãos, é imagem e semelhança de Deus. E devem se comportar como as santas mulheres. Mulheres, você que corta o seu cabelo, não corte mais. Mulheres, você que usa maquiagem, não use mais. Vigiai, 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 porque o caminho que conduz ao céu é apertado, é estreito. E se você continuar com esta vaidade, usando tudo que o mundo te oferece, simplesmente você vai perder a salvação da tua alma. Vai ser condenado para o fogo do inferno, porque eu vi ali o corredor à minha esquerda, que entrava as irmãs de minissaia, aos obreiros da igreja. O demônio faz de tudo para levantar contenda, levantar um contra o outro e atrapalhar a vida deles dentro da igreja. E o demônio diz, assim eu consigo ganhar a alma deles. Eu vi um demônio que falava, olha, vá lá, corre na igreja, não deixe que os obreiros e membros cumpra nada que o pastor mandar. Tudo que o pastor mandar eles fazer, você vai lá e atrapalhe eles, porque assim eles não vão cumprir o que o pastor está mandando, e assim eu vou ganhar a alma deles. Assim eu ganho êxito dentro das igrejas. Eu coloco desobediência dentro da igreja. Eu coloco obreiros para ser desobedientes. Eu coloco membro para ser desobedientes. Eu coloco os obreiros, os jovens e crianças para gritar dentro da igreja. Os jovens, as crianças, eu coloco para arrastar no chão e gritar como se fosse um neném. Sou eu, um demônio, que faço isso, sabe por quê? Porque assim eu tiro a atenção dos crentes. Não deixo eles assistir o culto, eu atrapalho eles assistir o culto. Assim eu vou ganhar a alma dos crentes que estão na igreja. Sabe, aos pastores que estão apoiando o erro dentro da igreja, apoiando o pecado dentro da igreja, no altar. Sabe o lugar que está preparado para este pastor? É o inferno que está preparado. Não há céu para pastor desconcertado. Os pastores que andam de bermuda por dentro da cidade, correndo de um lado para o outro sem camisa, vá para os piqueniques e fique só de biquíni. As irmãs que dormem só de calcinha e sutiã, o demônio diz que ele quem faz elas serem assim. Ele diz, olha, eu faço elas ser assim, porque aí o Espírito Santo não pode entrar na vida delas e eu posso ganhar a alma delas. Quero dizer para os irmãos que ouvir este testemunho, que sirva de grande alerta para vocês, que venha servir de alerta, que o Espírito Santo venha trabalhar nos corações de vocês, e através deste testemunho você venha saber o que é céu, o que é inferno. Irmãos, para ir para o céu, precisa ser crente de verdade. Não precisa, irmãos, pensar que no céu entra crente de qualquer maneira, porque lá não vai entrar crente de qualquer maneira. No céu não entra mesmo. Vamos vigiar, vamos orar em nome de Jesus.